Essa aqui foi a melhor semana do Power Ranking e eu posso provar. Teve time que caiu 5 posições, 2 ou até 3 times que subiram 3 no nosso ranking. Você tá falando que ranking é esse? Eu nunca te vi na vida, moleque. Muito simples, tá? Semanalmente eu tô aqui pra elencar, com base em campo, bola e o momento vivido, claro, o nível de enfrentamento, a dificuldade dos adversários, os 10 piores times do Brasil da última semana, estão esses aí na tela, e lógico também os 10 melhores times do Brasil. Dúvidas, reclamações? Lá no final do vídeo, tá? Espera, depois você me xinga aqui embaixo. Vamos começar um pouco diferente hoje. Pra que começar no 10º colocado se a gente pode, de fato, falar sobre o time que deu o maior salto da semana passada pra essa, o São Paulo Futebol Clube, a primeira vez que eles aparecem aqui no nosso ranking, até porque chegou o Luiz Ubeldia e o Tricolor simplesmente não perdeu ainda. São 2 vitórias e um empate considerável, importante, contra um dos times mais consolidados do Brasil, que é o Palmeiras de Abel Ferreira. Inclusive eu fiz uma análise completinha sobre como o São Paulo se armou pra esse jogo, eu vou deixar aqui no card. Contra o Águia de Marabá, era óbvio que o São Paulo ganharia, mas ganhou dominando mais uma vez a posse de bola, assim como já tinha feito na estreia do Zubeldia contra o Barcelona de Guayaquil. Mas mais importante de tudo isso, o elenco do São Paulo mostrou que tem profundidade, os reservas entraram muito bem e eu tô achando que o São Paulo cada vez mais vai subir aqui no nosso ranking. O Internacional não entra em campo desde o empate em 1 a 1 contra o Atlético Goianiense no último final de semana. A folga agora é importantíssimo, o time volta a jogar só na próxima terça-feira, vai recuperar os lesionados, voltar a dar mais padrão para esse time do Internacional, que teve uma queda de rendimento nas últimas rodadas. Só que assim, a gente sabe, né? Toda a folga agora começa a apertar lá na frente. Em maio o Inter vai ter um jogo a cada 3 dias praticamente. Vai ser muito complicado, mas eu acho que esse time do Internacional dá conta. A queda no ranking tem que ser explicado aqui, é só porque outros times tiveram que subir, então o Inter tem que descer. O Atlético Paranaense foi o time que mais caiu nessa semana, justamente porque você já sabe, a gente leva em consideração o nível de enfrentamento, e era um time de Série A contra um time de Série C do Campeonato Brasileiro, e mais do que perder, o Atlético Paranaense se recusou a jogar, principalmente no segundo tempo. Tudo que mostrou de reação contra o Juventude, mostrou de apatia contra o Ipiranga, que foi pra cima, não tem nada a ver com isso, meteu 2 a 1 e tudo bem, eu acho até que o Atlético Paranaense vai conseguir reverter a vantagem e vai avançar na Copa do Brasil, mas primeiro precisa parar de conceder gols em erros bobos defensivos e principalmente precisa conseguir ser mais criativo. Desde que o Campeonato Carioca acabou, o Flamengo do Tite não consegue empolgar ninguém, e é exatamente por esse motivo aí que pela terceira semana seguida o Flamengo cai no nosso ranking. Lógico, né? Era muito importante voltar a vencer, só que vencer pelo placar mínimo contra o Amazonas é bem pouquinho, porque esse elenco, pro que esse time aí já mostrou e pode oferecer. Uma atuação, mais uma vez, muito burocrática, de um time que é muito burocrático, que não tem criatividade nenhuma. E de novo, o Tite pra mim erra ao colocar o Gabigol pra dar mais criação pra equipe, um cara que tá completamente fora de ritmo, e até o próprio Tite admitiu isso na entrevista coletiva. E o 1 a 0 não é um placar que eu acho que o Flamengo vai se arrepender lá na frente, porque o Flamengo deve passar na Copa do Brasil. Só que mais uma vez, pro Tite, que reclamou tanto de calendário, se tivesse metido 3, 4 a 0 no Amazonas jogando dentro do Maracanã, poderia viajar com o time sub-15. Agora não dá mais pra fazer isso. Fisicamente, o Grêmio tá um caco, o que pelo menos na minha opinião é completamente natural depois de um mês de abril em que o Grêmio teve 10 partidas. Isso aí dá um jogo a cada 3 dias. Pra qualquer grupo de jogadores, isso é algo surreal. Pro Grêmio do Renato Gaúcho, que não é um elenco muito farto, é ainda pior. Isso aí, beleza. Só que o que na minha opinião não é natural e nunca vai ser é o Grêmio enfrentar o Operário, que é um time de segunda divisão com um nível técnico bem inferior, e o Grêmio simplesmente não conseguir criar oportunidades de gol. O Grêmio estava satisfeito com o 0 a 0 e até rezou em algum momento ali do jogo simplesmente pro árbitro apitar. Isso aí não é natural. O Grêmio vai ter um descanso agora merecido, porque o jogo contra o Criciúma foi adiado, e eu vou estar aqui e vou estar de olho, porque vamos lembrar de novo, já fazem 2 partidas, não foi só nessa não, já fazem 2 jogos que o Grêmio do Renato não cria absolutamente nada. O Fortaleza precisa melhorar em uma única coisa específica, para que consiga se tornar um dos times mais dominantes do Brasil, e com certeza
certeza a torcida do Fortaleza já sabe que eu tô falando de colocar a bola dentro da casinha. É inacreditável o número de oportunidades perdidas pelo Fortaleza, tanto na partida contra o Red Bull Bragantino, mas principalmente no jogo contra o Vasco da Gama, que sim, contou com a excelente atuação do Léo Jardim, só que os jogadores do Fortaleza têm que tomar a responsabilidade por essa quantidade de gols perdidos. E agora, contra o Corinthians, tem uma oportunidade de dar uma resposta, até porque nos últimos 5 jogos, o Corinthians, que vem até numa crescente, mas sofreu gols em 4 deles. O Bahia tem sido absolutamente dominante contra os seus últimos adversários e é exatamente por isso que merece essa posição no ranking. Vamos pegar os últimos resultados e me falar, pô, mas não tem domínio nenhum, é só 1-0 contra Grêmio e Criciúma. Ok, se você for olhar o resultado, de fato é só isso mesmo, mas campo e bola, o time do Rogério Ceni mostra muito mais do que 1-0 só no placar. É uma equipe que gosta e sabe ter a bola e constrói os seus gols com jogadas bem trabalhadas, de pé em pé. Não é por acaso que o Bahia chegou a esses gols que marcou. Também a gente tem que destacar um ponto negativo, né? Como gosta tanto de trabalhar a bola, eu sinto que muitas vezes a transição ofensiva, na hora que recupera, é um pouco lenta demais. O Bahia precisa conseguir aproveitar as falhas da defesa do adversário e chegar no gol adversário mais rápido, obviamente quando necessário. Só que a gente não pode acabar o comentário sobre um time que tá indo tão bem, numa vibe tão baixa. Então vamos destacar positivamente a defesa do Bahia, que já tá a 2 jogos sem sofrer gols. Aí agora então tem um desafio bem complicado contra o Botafogo, que é simplesmente a equipe que cria mais grandes chances no Brasil. O Palmeiras tem feito partidas extremamente burocráticas e o futebol jogado pelo time tá longe, mas assim, muito longe de encher os olhos da sua torcida. Só que apesar de tudo isso aí, o que é mais bizarro é que o Palmeiras tá sempre muito pertinho da vitória. Recentemente, virada histórica na Libertadores contra o Independente Del Valle na altitude. Clássico contra o São Paulo, quem teve a melhor oportunidade da partida foi justamente o Palmeiras, nos pés do Lázaro. E agora contra o Botafogo de Ribeirão pela Copa do Brasil, o Palmeiras teve as melhores oportunidades, ganhou de 2-1 na Bacia das Almas, é verdade, mas poderia ter feito o terceiro gol se não fosse a má anulação da arbitragem, que traçou a linha completamente errada, e também o gol que o Estevão tirou em cima da linha, que o Rony marcaria mais um na partida. É exatamente isso que faz esse Palmeiras estar nessa colocação do nosso Power Ranking. É um time que compete muito. De novo, pode não jogar o futebol de encher os olhos, que joga, por exemplo, o Bahia em 2024. Só que o Palmeiras vence, e isso aí tem que ser levado em conta. O Botafogo me anima muito para 2024, e é exatamente por isso que eles merecem a segunda colocação no nosso ranking. E tudo isso passa demais pela contratação do Arthur Jorge, que chegou, tomou conta do vestiário, goleou os seus adversários, dominou outros, inclusive o clássico contra o Flamengo. E nessa partida contra o Vitória, o primeiro tempo não foi dos melhores, mas o segundo tempo é justamente para animar e justificar essa classificação, esse segundo lugar que a gente colocou o Botafogo aqui, porque o Arthur Jorge tem uma leitura de jogo perfeita e mostra que já tem o elenco na mão. Ele conseguiu absolutamente mudar a partida e 1-0 acaba ficando barato pro tanto, mas o tanto que o Botafogo produz de oportunidades. Aliás, dentre todos os 20 times do Campeonato Brasileiro, o Botafogo é a equipe que mais criou chances claras de gol. Sobre o nosso primeiro colocado, não tem debate nenhum, né? Hoje o Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil e por alguns motivos. Desde que o Gabriel Milito chegou, o Galo tá invicto. Hoje o Atlético Mineiro vem de 4 vitórias consecutivas, e se você viu o jogo contra o Sport, você sabe que poderia não ter sido 2-0, né? E sim 3, 4 ou até mesmo 5. E por que isso? Porque o Galo tem muito repertório ofensivo, é uma loucura. Chega ao gol adversário com lançamento, trocando passe de pé em pé, de bola parada. O Galo tem muitas ideias para ferir os seus adversários. E se o Hulk não tiver um bom dia, não tem problema nenhum. Tem Zaratio, tem Paulinho, tem Scarpa, Guilherme Arana tá de novo voando, indo muito bem. Eu vou falar mais o que? É o coletivo mais forte do Brasil e hoje é o time a ser batido. Eu não tenho a menor dúvida de que esse aí foi um dos rankings mais difíceis. Aliás, esquece isso, foi o ranking mais difícil de montar até hoje, simplesmente porque o nível de alguns dos enfrentamentos da Copa do Brasil, o nível de alguns dos adversários atrapalham demais. É um monte de time fraquinho de tudo dando a vida. E lógico também, o Cruzeiro, por exemplo, já tinha sido
sido eliminado, o que atrapalha também. O ideal é que todos os times joguem. De qualquer forma, isso não acontece com frequência, o calendário é uma loucura. Então aí, os 10 piores times do Brasil e lógico, esse aí são os 10 melhores, que eu já me justifiquei, então eu quero saber o que você achou. Deixa seu like, deixa seu comentário e lógico, quero demais a sua inscrição.